E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o último vídeo de 2024. Hoje é dia 31 de dezembro, né, de 2024, e a gente vai falar sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, né, um livro fantástico, embora cheio de imperfeições, na minha opinião, né, mais ou menos como a música do Zé Ramalho, né, aquela coisa assim, cheia de imperfeições toscas, mas no final dá muito certo, de uma forma assim até meio mística, né. Então, esse livro realmente é um livro único, um livro fantástico, uma grande honra falar desse livro. Até porque em 2024 eu tive a honra de conhecer a região onde ocorreram os eventos históricos descritos nesse livro aqui, ou seja, a Guerra de Canudos, né? Conheci lá Cocorobó, conheci Bendegó, Uauá, conheci Canudos, Euclides da Cunha, Ribeira do Amparo. Então, assim, se você é de alguma dessas cidades e está aqui nos assistindo, um grande abraço para você. Aproveite para se inscrever no canal, né? E parabéns, né, cara? Impressionante como esses eventos eles ainda estão muito vivos na memória do povo lá, e até na identidade mesmo, né? Não só em monumentos oficiais, mas na cultura popular mesmo, cara. Tu parar numa birosca na beira da estrada para comer um pastel, tu vê lá pintado na parede o Antônio Conselheiro, né? Aquele manto azul dele, de brim americano, tão bem descrito pelo Cris Lacunha aqui no livro, né? Então você vê sinais do que aconteceu em toda parte, né? Então, adorei ter conhecido essa região e me dá uma satisfação extra em estar fazendo a resenha desse livro aqui, né? Essa resenha eu vou ter algumas opiniões um pouco pessoais, um pouco severas, mas de antemão já digo que é um livro que eu gostei demais, um livro fantástico que vale sim a pena ser lido, né? Então, antes de falar do livro, eu queria falar da edição, essa coleçãozinha da editora Nova Fronteiras, Clássicos é para Todos, né? O nome da coleção já diz tudo, aqui no canal a gente ama livro de bolso, porque a literatura para quem mais precisa, né? Além da portabilidade, etc, etc. Então essa coleção aqui eu tenho vários volumes, né? Ela é bastante uniforme, assim, inclusive na sua programação visual, né? E é uma das coleções de livro de bolso que eu gosto bastante, né? Esse aqui eu ainda comprei no SEB, então foi duplamente mais interessante. Então, o autor Euclides da Cunha teve uma vida extremamente controversa, nasceu em 1866, né? E era um republicano, influenciado pelo Benjamin Constant. Ele foi expulso do exército e ao final da sua vida foi morto pelo amante da sua esposa Ana de Assis, né, em legítima defesa. Mas assim, a vida dele dá um vídeo por si só. Então, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre a vida do Euclides da Cunha, deixe aí nos comentários que a gente faz. Mas eu não queria me alongar muito falando sobre a vida dele, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre esse livro aqui. Então, assim, o Euclides da Cunha, em determinado momento, era engenheiro e foi designado, mandado pelo Jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos. E daí nasceu essa obra, uma cobertura jornalística com méritos literários, uma obra fantástica, né? Uma das pérolas da literatura brasileira, um grande clássico. E o expediente que ele usou para descrever os eventos ocorridos, né? No caso, a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Guerra de Canudos foi uma guerra, literalmente, né? As pessoas querem mostrar como se fosse um massacre, e de fato foi um massacre, mas no final toda guerra termina no massacre. Mas foi uma guerra muito difícil, que poderia ter evoluído para uma grande guerra civil, né? Onde do exército brasileiro, da República Brasileira, contra os conselheiristas, né? Contra os seguidores do Antônio Conselheiro, que moravam no Arraial de Canudos, né? Conhecido como Belo Monte. Então essa guerra foi terrível, né? Foi uma guerra, os conselheiristas eram adversários formidáveis, isso que falta ser dito, que utilizavam doutrinas de guerra muito à frente do seu tempo. Então eles conseguiram causar um estrago muito grande no exército brasileiro. O exército brasileiro precisou de mobilização total para derrotar os conselheiristas, né? E o Euclides da Cunha descreve tudo isso aqui em 3 seções. A primeira seção é a terra, onde ele descreve o cenário, o sertão semiárido. A segunda seção é o homem, onde ele descreve os protagonistas, né? Inclusive a formação do Arraial, a ascensão do Antônio Conselheiro. E a terceira seção, que é a luta, ele descreve as campanhas militares em si, né? E eu tenho várias impressões, não só do livro, como do evento histórico, que queria estar compartilhando com vocês, né? Então, assim, a primeira seção do livro, A Terra, na minha opinião, é tudo que um livro não deve ser, completamente indigesto, né? Esse é um dos vícios da literatura brasileira,
que é priorizar a forma em relação ao efeito, né? Literatura não é efeito, literatura não é forma, literatura é efeito, é o que ela causa em você. A forma é muito menos importante. E nesse primeiro capítulo é tão rebuscado, assim, ele é tão ousado no português, né? Dizer que esse livro tem um português rebuscado é até clichê já. Mas assim, é muito indigesto, muito difícil de se ler. E ele descreve o sertão semiárido, se arrisca inclusive a explicações científicas das causas do sertão ser semiárido, né? E de acordo com a minha pesquisa, essas explicações científicas do Euclides da Cunha, elas não procedem, né? Elas não devem ser levadas em consideração porque não procedem. Mas é bom ler porque você tem uma ideia de que é um ambiente realmente extremamente severo, né? Que deixa realmente força as pessoas uma adaptação muito severa. Né? Então é importante no contexto geral, só é apenas muito indigesto. Muita gente desiste do livro por aqui, e outra só lê o livro a partir das campanhas militares. Né? Eu acho que o livro deve ser lido todo, porque embora essa primeira parte, a Terra, seja complicada de se ler, ela é uma boa introdução, porque o cenário é sim um personagem muito importante nessa história aqui. Né? Na segunda parte do livro, o homem, ele descreve todo aquele caldeirão que formou os sertanejos e formou o Arraial de Canudos, né? Um caldeirão racial, um caldeirão étnico, um caldeirão cultural, um caldeirão religioso, né? Então, ele mostra a formação da raça dos sertanejos, né? Como se chegou, qual era a composição étnica do Arraial de Canudos, né? Eram escravos libertos, eram índios, cada um trazendo sua bagagem religiosa, sua bagagem cultural, né? E como o ambiente era muito severo, as pessoas tinham uma tendência muito forte ao fervor religioso, né? E tudo isso foi canalizado, a necessidade de sobrevivência e o fervor religioso foi canalizado pela figura do Antônio Conselheiro, né? Que é um profeta evangélico, né, digamos assim, nasceu no Quixeramobim, no Ceará, e após ter vários problemas em sua vida, né, problemas profissionais, e com a sua mulher o traiu, né, e ele acabou vagando, provavelmente depois de uma grande crise de ansiedade, acabou vagando pelo sertão, ajudando a construir igrejas e pregando as suas impressões a palavra do evangelho, sua interpretação do evangelho cristão, né? E logo ele foi arregimentando várias pessoas que se instalaram numa fazenda que era conhecida como Canudos, né? Uma fazenda muito mal vista, né? Diziam que era refúgio de criminosos lá, mas o Antônio Conselheiro acabou se instalando lá e foi arregimentando cada vez mais gente, e Canudos chegou a se tornar a segunda maior cidade da Bahia, só perdendo para a capital. Canudos chegou a ter 25 a 30 mil habitantes, é muita coisa. E essas pessoas desenvolveram vários métodos de sobrevivência, né? Uma economia lá com certa dose de coletivismo, a gente vai falar mais disso mais tarde, porque eu acho que existe uma interpretação muito errada da organização de Canudos, na minha opinião, né? Mas vou dar minhas impressões para terminar de falar do livro. E esse capítulo Homem, é importante dizer que o Euclides da Cunha, ele ou é vítima ou ele era adepto de teorias raciais extremamente nocivas que existiam na virada do século XIX para o século XX, né? Teorias que, inclusive, deram origem a movimentos como esse aqui, como a ascensão do nazismo, né? Teorias eugênicas, teorias de raças superiores, inferiores. Então, assim, as pessoas destacam aquela frase do Euclides, aquela frase célebre do livro, né? O sertanejo, antes de tudo, um forte, mas ele deixa muito claro aqui que ele considera, sim, o sertanejo uma raça inferior. Né? Isso aí são as palavras dele, eu separei vários trechos aqui. Então, assim, ele fala que o sertanejo é um forte, como quem disse que um gorila é um forte, né? Porque tá aqui, se você tem alguma dúvida, né, tá tudo muito bem dito diretamente por ele aqui. Esse trecho, por exemplo. Capitaneava-os agora um mestiço de bravura, inexcedível e ferocidade rara, Pajeú. Legítimo cafuz, no seu temperamento impulsivo, acolchevavam-se todas as tendências das raças inferiores que o formavam.
Então ele fala isso em vários trechos, né? Em vários trechos ele cita, ele deixa muito claro que ele era adepto, sim, dessas teorias pseudocientíficas que estavam em voga na virada do século XIX para o século XX. Inclusive, esse livro aqui, a biografia do Hitler por Joaquim Fest, tem resenha no canal desse livro, tem um elemento em comum com os sertões. Aqui, o Euclides da Cunha se arrisca a tentar explicar, se arrisca pelo campo da psicologia, psiquiatria, tentar explicar a figura e a ascensão do Antônio Conselheiro, exatamente como o Joaquim Fest fez aqui na biografia do Hitler, né? Ou seja, ele correu um risco muito grande ao tentar explicar. E aí a gente tem muita controvérsia também, porque o Antônio Conselheiro, que é mostrado aqui, é uma figura meio caricata, uma figura meio louca, e o Antônio Conselheiro, ele deixou muita coisa escrita por ele mesmo, né? Então, muita gente refuta essa ideia que o Antônio Conselheiro era assim, caricatural, louco, né? Então, assim, tem muita controvérsia nessa imagem que o Euclides da Cunha fez no Antônio Conselheiro. Mas, de qualquer forma, é uma tese, é uma tentativa de explicação, e já era um mérito por si só. O capítulo é extremamente interessante, né? E a gente não pode esquecer que muitas vezes o limite entre a lucidez total e a loucura, ele é um limite bastante tênue, né? Então, à medida que o Arraial de Canudos foi se arregimentando, se formando, ganhando poder, ganhando força, ele foi incomodando muito as pessoas da região, né, os latifundiários, os políticos, e a recém-formada República, que o Antônio Conselheiro via com muito maus olhos, né? Antônio Conselheiro, principalmente as cobranças de impostos que começaram a chegar, a sobrevivência extremamente difícil no sertão, o governo não fazia absolutamente nada pelo sertanejo, ainda queria cobrar impostos. Então Antônio Conselheiro se posicionou contra a recém-formada República, e as tensões foram aumentando, né? Então, à medida que as tensões foram aumentando, o estopim foi uma compra de madeira que os conselheiristas fizeram na cidade de Juazeiro, que eles pagaram antecipadamente, as madeiras não foram enviadas. Então as tensões foram aumentando a ponto de... Isso, a igreja já estava extremamente incomodada com o Antônio Conselheiro. À medida que Canudos foi crescendo, foi incomodando, né? Várias instituições já arregimentadas lá. Então o governo da Bahia... E por fim a gente entra na última parte do livro, são as campanhas militares, né? A luta, né? Então o governo da Bahia enviou uma primeira expedição com 100 homens, que foram escorraçados pelos sertanejos, né? Então, assim, eles não tinham a menor ideia do que eles estavam lidando, né? É impressionante a imperícia do exército brasileiro ao lidar. Estou falando a nível militar mesmo, de combate mesmo, com os sertanejos, né? Então eles foram escorraçados a primeira expedição, mandaram a segunda expedição com 600 homens, né? Com canhões e tudo. Também foi escorraçado, né? Foi escorraçado. Então os sertanejos eram adversários formidáveis, completamente integrados ao meio ambiente, à caatinga, né? Hoje todo o exército tem um treinamento, o exército brasileiro tem treinamento na selva, treinamento na caatinga, porque o soldado tem que estar integrado ao bioma. Então o sertanejo essa doutrina já era natural para eles, né? Então, por exemplo, a camuflagem, que é uma doutrina que só veio surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, o sertanejo já utilizava naturalmente, né? O gibão de couro ele sumia na caatinga. Enquanto os soldados do governo eram com fardinha colorida, como era comum na época, e facilitava até matar, né? Então a doutrina dos snipers, que surgiu oficialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o sertanejo já usava, porque se ele não soubesse atirar e fazer tocar muito bem, ele morria de fome no sertão semiárido, né? Então eles estavam lidando com adversários formidáveis, sem saber, né? E a prova disso é o resultado. Então a segunda campanha de 600 homens também foi escorraçada, né? E os sertanejos, além da valentia absurda, eles mostraram uma competência, uma inteligência tática muito grande nesses combates, né? Isso é um elemento que eu sempre gostei muito de história militar, e quando eu li esse livro eu identifiquei tudo isso, né? É uma impressão minha, muito pessoal, que o sertanejo estava anos-luz à frente dos seus adversários, a nível de doutrinas militares mesmo, né? Então, depois de 2 expedições rechaçadas, o governo federal interviu e resolveu de vez, fazer uma dose cavalar de antibiótico e resolver o problema.
Então ele arregimentou a expedição com mais de 1.000 homens e escolheu como comandante o Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças, né? Um militar, o nome já diz tudo, um militar veterano com uma tendência muito grande à violência, né? Envolvido em vários casos de violência e veterano já de várias campanhas de guerra e um cara com a fama assim de ser inescrupuloso, e vários canhões alemães Krupp, artilharia completa, né, cavalar, e arregimentou-se com mais de 1.300 já para resolver o problema. E o Moreira César, natural de Pindamonhangaba, ele partiu em direção a Canudos, na Bahia, numa ansiedade muito grande. E a ansiedade dele era que os sertanejos, ao saberem que ele estava chegando com esse exército, né, os sertanejos fugissem em diáspora e ele fosse privado da glória de militar de ter derrotado Canudos. Então ele foi muito apressado com medo, né? Então, assim, isso ilustra muito bem como a falta de inteligência do exército brasileiro, a imperícia do exército brasileiro, de não saber, não ter a mínima ideia com o que estava lidando. Ele estava lidando com uma cidade de 25 a 30 mil habitantes, extremamente valentes, extremamente brutalizados pelo ambiente, né? Ex-escravos, ex-criminosos, e com táticas de guerra, doutrinas de guerra, muito à frente do seu tempo. Então não tinha motivo nenhum para ter essa confiança, e mesmo assim eles achavam que eles iam fugir, né? Então, quando Moreira César, nessa campanha que já foi para resolver o problema, se aproximou de Canudos, ele fez um bombardeio rápido, depois ordenou um ataque direto, e o sertanejo, uma inteligência tática incrível, utilizando tática de guerrilhas, né, atacando com sniper, recuando as trincheiras, né, recuando de trincheira em trincheira, acabaram atraindo as tropas de Moreira César para dentro do arraial. E aí a gente pode traçar um paralelo muito interessante com Stalingrado, né, que foi em torno de 50 anos, 40 anos depois, né. Então, assim, a luta dentro de um arraial de ruas labirínticas é a luta mais brutal que pode existir, né? Então, eles, na época, as doutrinas militares giravam em torno de defender a sua propriedade, afastar o inimigo da sua propriedade. Então, em Canudos, eles simplesmente rasgaram, eles nem tomaram conhecimento disso aí, foram extremamente inteligentes e puxaram os adversários para combater dentro do arraial. E, né, no meio daquelas ruas labirínticas, né, ninguém conseguia se orientar. Então, os soldados foram. A luta se transformou numa luta extremamente brutal de armas brancas, de foices e facas e dos jagunços contra os soldados, né? Os jagunços eram o equivalente ao cangaceiro, né? Muito parecido, com diferença de algumas ferramentas e armas de escolha. Então, essa terceira expedição ela foi escorraçada. E o Moreira César, ao tentar se aproximar de Canudos para ter uma consciência do que estava acontecendo, foi alvejado mortalmente por um sniper, né? Ele não usa esse livro aqui porque essa doutrina não existia. Pelo menos não existia oficialmente, porque o sertanejo já adotava. Eles deixaram vários franco-atiradores de tocaia todo o tempo mirando os comandantes, exatamente o que foi feito em Stalingrado. Então os russos desenvolveram essa forma de combate em Stalingrado meio que intuitivamente, até porque os seus snipers vieram prontos da Sibéria. Na Sibéria, se tu não souber fazer tocaia e atirar muito bem, tu morre de fome, tu não consegue caçar. E no sertão é exatamente a mesma coisa, né? Então os snipers já vieram prontos, o próprio ambiente formou esses atiradores, né? Então essa terceira expedição, ela foi massacrada, ela foi puxada para dentro do arraial, e dentro do arraial ela foi passada na faca, e o Moreira César foi morto. E o seu segundo em comando, Coronel Tamarindo, ele organizou uma retirada, só que os jagunços, os conselheiristas, perseguiram o exército, capturaram, mataram mais não sei quantos soldados e mataram o Tamarindo também, o segundo em comando também. Foi morto, executado e cortado a cabeça. E depois dessa terceira expedição, o nível, a brutalidade de tudo que estava acontecendo tinha escalado tanto que logo assim que a terceira expedição terminou, também dizimada pelos conselheiristas, eles organizaram a principal estrada de acesso a Canudos, eles organizaram um espetáculo assim, macabro, né? Eles colocaram várias cabeças cortadas na beira da estrada, como se fosse um meio-fio macabro, né?
deixaram elas secando lá, até ficar só os ossos, cortaram as fardas coloridas dos soldados em tiras, penduraram nas árvores ao redor da estrada, como se fosse uma decoração colorida, com as cabeças no chão, e ao final da estrada, o corpo do coronel Tamarindo sem cabeça, empalado, como se fosse um espantalho, assim, ou seja, então um nível de brutalidade assim, absurdo, de barbarismo absurdo. E aí sim, os sertanejos eram sim, tinha um nível de barbarismo muito grande, a gente pode ver por várias referências, né, as histórias de Lampião, 30 anos depois, que sangrava os adversários, gostava de usar a gordura do corpo dos adversários para lubrificar suas armas. Tudo isso é verdade, né? Então, era uma região eles eram extremamente valentes, extremamente bárbaros, né? E extremamente inteligentes taticamente. Então, o governo federal simplesmente não tinha a menor ideia com o que estava lidando, né? Então, antes de falar da quarta expedição que derrotou Canudos, eu queria abrir um parêntese aqui para dar algumas impressões minhas, né, particulares, né? Então, existe uma correlação muito grande entre a disposição urbanística de um local e a capacidade do governo de manter a ordem, né? A capacidade do poder vigente de manter a ordem. Então, a gente pode citar um exemplo célebre, na segunda metade do século XIX, o Barão Haussmann, né, um gestor a serviço do Napoleão III, governante da França, neto do Napoleão Bonaparte, ele fez uma intervenção, ele capitaneou uma intervenção urbanística em Paris, que a partir do Arco do Triunfo, ele rasgava 12 avenidas, né, percorrendo a cidade toda. Tudo isso porque ele já tinha detectado que naquele labirinto de vielas medievais, que era Paris na época, não tinha como se manter nem a ordem nem a higiene, né? Então, a memória da Revolução Francesa ainda estava bem viva, então ele achava que se Paris tivesse algum problema militar, ela estaria entregue, não tem como exército combater num ambiente labiríntico, né? Então ele rasgou essas avenidas. Então essa intervenção urbanística é extremamente célebre, né? E ele estava certo, né? A mesma coisa em Stalingrado, né? Quando o exército alemão foi puxado para dentro da cidade, simplesmente ficou muito complicado combater os russos lá dentro, né? Os russos usaram a cidade como alçapão e fizeram o movimento de pinça. Tem a resenha do livro Stalingrado aí, se você quiser saber mais. E a gente pode usar essas informações como insight para entender o que está acontecendo hoje no Brasil também, né? As grandes metrópoles. Aqui, eu estou em Fortaleza, uma das maiores capitais do Brasil, cidade com mais de 3 milhões de habitantes, cuja área nobre é um miolinho desse tamanho, que todo mundo se conhece, mas a cidade real é muito mais do que isso, né? Você tem comunidades inteiras formadas de morros, ruas labirínticas, que se você entrar, se você não conhecer, você não consegue sair, né? Então, na minha opinião, essa disposição urbanística ela tem forte correlação com o surgimento de poderes paralelos, digamos assim, né? Facções paramilitares, né? Que hoje são muito comuns nas cidades. O Estado simplesmente não se iluda que o Estado simplesmente não tem o que fazer. Nesse caso, a intervenção teria que ser muito radical, mas, na minha opinião, a disposição urbanística tem relação direta com essas questões de manutenção da ordem, né? Então, a partir da terceira expedição, aí a questão de Canudos virou, voltando ao assunto livre, né? A partir da terceira expedição, a questão de Canudos virou uma emergência nacional, né? A recém-formada República, com muito medo que isso evoluísse para uma guerra civil, né? Se tornou lendária, já estava se espalhando, a resistência de Canudos se tornando lendária, né? Então eles organizaram uma expedição assim, uma mobilização total, pegaram lanceiros do Rio Grande do Sul, pegaram batalhões lá do Amazonas, né? Pô, foi soldados do Brasil todo para lutar em Canudos, né? E dessa vez o militar, o senhor Bittencourt, que capitaneou essa quarta expedição, e tinha mais de 10 mil soldados, né? Mais uma vez o exército brasileiro mostrou uma imperícia muito grande logística, deixou os soldados passarem fome, as linhas de abastecimento muito mal estabelecidas, né? Então esses soldados chegaram a passar fome, mas foram devagarinho cercando Canudos, isso em 1897, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui aconteceu entre 1896 e 1897.
E a partir do momento que eles cercaram Canudos, foram acochando o cerco, usando de muito bombardeio, né? E a gente percebe passagens interessantes aqui. Ele diz que quando eles bombardearam as igrejas, a vida deles ficaram muito mais fácil, porque eles acabaram ficando muito menos alvejados. Então ele não entendeu que a doutrina dos snipers não existia na época, né? Então, quando eles bombardearam as igrejas, eles eliminaram os pontos altos, né? Inadvertidamente, eles tiraram os principais locais que os franco-atiradores poderiam agir, né? Então, então assim, eles foram, mesmo errando, eles foram acertando, até porque a diferença numérica acabou sendo muito grande. E eles foram acochando o cerco, e Canudos não se rendeu, né? Foi se reduzindo, foram tomando bairros, igrejas, praças, afinal era uma cidade de 25 a 30 mil habitantes, e foi sobrando só um pequeno bairro, e no final sobrou uma pequena resistência, e eles não se renderam, resistiram até o final. O Antônio Conselheiro morreu, né? Já no finalzinho, no estilhaço de uma granada, outros dizem que foi de uma diarreia, e afinal eles conseguiram. Diz que o último foco de resistência eram dois senhores, era um senhor, um menino e dois jagunços, né, que resistiram até o final e morreram. E lá eles se depararam com situações humanitárias terríveis, né? O heroísmo dos jagunços começou a comover, isso descrito pelo próprio Euclides da Cunha aqui. A forma como ele descreve as duas últimas campanhas é comovente, é fantástica, é brilhante, eu não tenho palavra para descrever. Então esse livro aqui ele começou muito mal e terminou de uma forma maravilhosa, brilhante. Quando ele descreve a luta, você fica assim muito emocionado, né? É realmente literatura de altíssimo nível, né? Apesar das minhas críticas ao início do livro. E as próprias tropas federais ficaram comovidas com a resistência de Canudos até o fim. E o interessante é que quando o cerco foi se formando, os conselheiristas tinham várias rotas de fuga, poderiam ter fugido em várias ocasiões, e mesmo assim eles preferiram resistir e morrer lá até o final. O que mostra que eles tinham uma conexão afetiva muito grande com aquele local, que é perfeitamente compreensível, né? Você está naquele sertão semiárido, a sobrevivência é muito difícil, e de repente você consegue formar uma comunidade, consegue resolver o problema da sobrevivência a partir dessa comunidade, e você vive no seu fervor religioso também, né? Então existia assim uma conexão afetiva muito grande, e a resistência foi heróica até o final. Isso comoveu muito as tropas, né? As tropas ficaram muito comovidas, e comoveu o próprio Euclides da Cunha. Ele passa todo esse sentimentalismo aqui. Realmente foi um evento épico, foi uma guerra, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, massacre foi no final, mas antes do massacre teve uma guerra que precisou de mobilização total do exército brasileiro para conseguir debelar. Se eles tivessem demorado mais tempo, talvez Canudos tivesse fortalecido, e realmente a gente teria uma guerra civil aos moldes da Guerra Civil Americana, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Eles resolveram rápido ali. O presidente Prudente de Moraes foi muito pressionado, né? Apelidaram o Prudente de Moraes de prudente demais, e virou realmente uma questão de honra nacional, uma questão de defesa da República, né? E assim se encerra esse livro fantástico. E algumas considerações que eu tenho, foram as considerações que eu tive, que eu falei quando eu estava falando do livro, é o seguinte. A história de Canudos, ela é muito apropriada pelo um dos espectros de expressão política aqui no Brasil, né? A esquerda, né, com Antônio Conselheiro, que ali foi uma base do comunismo, inclusive tem toda uma teoria marxista de formação de Canudos e tal. E na minha opinião não é nada disso, né? O que Canudos era, se existia uma classificação política para Canudos, era extremamente libertário, né? Ele tinha horror ao Estado, eles tinham horror ao Estado, eles tinham horror a pagar impostos, né? Você vai dizer, mas Canudos tinha várias experiências coletivistas, sim, como Israel tem. Israel não é comunista, tá entendendo? Como existem cooperativas na economia de livre mercado, e nem por isso é comunista. Então, essencialmente, Canudos foi uma experiência libertária. Se Antônio Conselheiro, hipoteticamente, viesse a se candidatar hoje a presidente do Brasil, com certeza seria por um partido libertário, um partido que não gosta de Estado, né, que enxerga o Estado como uma coisa muito ruim.
E é como eu falei, o Antônio Conselheiro, embora ele seja mostrado de uma forma meio caricata aqui nesse livro, vários textos deixados por ele mesmo mostram que ele era um cara extremamente estudioso, né? Os fatos falam por si, né? Ele falava latim, ele foi professor, foi advogado, né? E o nível e conseguiu arregimentar e organizar esse povoado que não é para qualquer um que consegue. Então, assim, ele via a República como uma coisa muito ruim mesmo, principalmente a cobrança de impostos. Ele via como uma relação assim de completamente desigual, né? O Estado não nos dá nada e a gente tem que dar tudo para o Estado. Está muito bem fundamentado o que eu estou falando aqui, né? Então, na minha opinião, Canudos não foi de forma alguma uma experiência de nenhuma ideologia de esquerda, foi uma experiência libertária, né? E assim, analisando o que o Brasil se tornou, o que o Estado brasileiro se tornou de lá para cá, quem é que pode dizer que ele estava errado, né? Quem é que pode dizer que ele estava errado? Quando ele se revoltou com aquela cobrança absurda de impostos lá, eles lutando lá no semiárido para sobreviver, quem é que pode dizer que o Antônio Conselheiro estava errado, né? Então, assim, é um livro fantástico, um livro que não pode deixar de ser lido. Eu comecei revoltado com o livro, achando ruim, meu Deus do céu, eu já disse que ia fazer a resenha, eu vou ler esse livro, comecei, mas depois eu fui assim, é como eu falei, é como se fosse aquelas músicas meio toscas que começa meio mal, depois termina de uma forma maravilhosa. Então foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, e eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro exatamente no ano que eu conheci essa região, né, cara, que eu conheci essa região, espero um dia voltar para lá, né, ainda ficou muita coisa lá para ser vista, né? e, e é isso, pessoal. Esse é o último vídeo de 2024. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2024. Eu queria lhe desejar um 2025 fabuloso, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, né? Então, literatura, ela não é vida, né? Vocês me veem aqui nessa cadeira e pensam que a minha vida toda é nessa cadeira, mas não é. A vida ela é para ser vivida. A literatura ela é uma ferramenta para você viver a vida de uma forma melhor, para você se libertar, né? Para você enxergar tudo que está acontecendo, você ter um grau de lucidez maior. Né? E é uma ferramenta muito boa também para a saúde mental. A verdadeira viagem ela se dá através dos livros, né? Então, vivam em 2025, vão viver. Se levantem da cadeira, né? Aqui eu só sento nessa cadeira para duas coisas, para ler e para fazer resenha. A minha vida todinha é vivendo. E é isso que eu desejo para vocês, que Deus abençoe e proteja. Muito obrigado por esse ano que vocês passaram, tendo paciência aqui com as nossas resenhas, né? Espero em 2025 a gente possa fazer muitos vídeos legais. E um grande abraço, pessoal. Muito obrigado por tudo.